Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva do Yoga, um programa para professores de yoga que querem viver exclusivamente do yoga. Para os professores que estão em formação, para os que já se formaram e ainda não ganham o suficiente, e para aqueles que se formaram, ganham o suficiente, mas querem se atualizar. Hoje, o episódio 26, saber disso faz a diferença entre uma meditação eficiente ou não. Como subtítulo, como evitar as dispersões externas ao meditar. Eu vou ensinar aqui truques que facilitam a meditação. Claro que eu estou aqui no Instagram, no meu celular, no YouTube, no meu computador, e aqui no meu outro computador, o mapa mental. Então, para que a gente não perca nada, para que a gente faça a sequência direitinho, né? Bom, então vamos lá. Qual que seriam os benefícios de você fazer essa live no dia de hoje? Ser um professor melhor, já que você poderá criar um ambiente mais propício para o desenvolvimento do seu aluno e do seu também. Meditação é uma das partes extremamente relevantes do yoga. Muitos professores mais modernos, digamos assim, que dizem que dão aula de yoga, às vezes dão aulas de técnicas de yoga. E, basicamente, os asanas, as técnicas corporais, os pranayamas, as técnicas respiratórias e as técnicas de relaxamento. Alguns professores, alguns métodos de yoga trabalham a meditação, porque para alcançar os estados superiores que o yoga propõe, precisa meditar, precisa fazer a meditação. E aí, quando o professor sabe, porque ele faz, ele conhece o caminho. E aqui, olha, um chimarrãozinho para eu ir esquentando a garganta enquanto a gente conversa. Meus pais eram gaúchos. Então, quando ele faz para si, quando o professor aprende a meditar, aprende a vencer os desafios da meditação, meditação não é uma coisa fácil, ficar concentrado ali em algumas coisas, fazer as mentalizações, isso não é difícil, mas meditar efetivamente é uma coisa que não é fácil. E aí, quando o professor sabe que ele faz, ele aprende a fazer e consegue evoluir, ele consegue ensinar mais os alunos. Porque se ele não evoluiu, se ele não fez, o que ele pode ensinar? Então, nos livros, que não é o conhecimento dele. E, às vezes, os livros têm conhecimentos que não são tão bons assim. A gente tem que trazer aquela ideia que não é porque estão nos livros que é bom. Tem alguns livros de autores que são extraordinários, especialmente aqueles autores mais antigos, autores mais raiz no yoga, realmente têm conhecimentos muito profundos, e o conhecimento do yoga. Mas o professor precisa fazer a jornada para ele, e aí ele ensina com mais proficiência os seus alunos. Exemplos semelhantes que deram resultado. Meditação é um ônus para quem não faz um bom caminho. Eu tenho muitos exemplos aqui de pessoas que chegaram até a escola, tentaram meditação, não conseguiram, e aí muitos relatam que isso era um ônus. Primeiro mês, tudo bem, segundo mês, tudo bem, terceiro mês já começa a ficar complicado, porque meditar, quer dizer, você ir lá sentar 20 minutos todos os dias pela manhã, 20 minutos pela noite, ou 30 minutos pela manhã, ou 30 minutos pela noite, isso aqui, se você evolui, a meditação vai ficando extraordinária, vai ficando gostosa. E ir para a meditação se torna uma coisa bacana, uma coisa legal, uma coisa esperada, uma coisa desejada, e aí, evidentemente, a meditação deslancha. Mas quando eu não faço um bom caminho, eu começo a andar em círculo. Quer dizer, eu sento lá para meditar, os pensamentos vêm, não é fácil ficar sentado ali, concentrado, a mente fica fugidia, e aqueles 20 minutos, 30 minutos começa a ser uma eternidade e começa a ser um ônus. Tenho vários exemplos disso. E quando você ensina determinados caminhos mais fáceis, como a pessoa vencer essas dificuldades, o caminho vai ficando mais leve e a pessoa evolui. E aí uma pessoa que evolui através do seu ensinamento, você ensinou, você, professor, se torna mais respeitado pelos seus alunos, porque você sabe, você ensina coisas que eles vão lá e fazem e dá certo. Por isso que é importante você, professor, fazer a jornada também. Bom,
Objeções. O que um professor poderia dizer para não continuar na live? Eu já sei disso. Se o seu aluno não evoluir, ele para de praticar. Então, muitos professores de yoga dizem, eu conheço muitos, eu sei. O que é eu sei? Ouviram, às vezes leram, às vezes têm um conhecimento intelectual. O que é meditação? O observador, o objeto da observação e o objeto observado se tornam um só. Intelectualmente é fácil, você decorou isso, e aí o professor diz, eu sei. E aí vai fazer meditação. Às vezes ele consegue até alguns momentos ali, e aí eu sei. E, na verdade, o professor de yoga precisa manter a humildade para sempre. Por mais que você saiba, sempre tem como aprender. Aprender mais, a desenvolver mais. E, às vezes, uma coisa que você não sabe fará uma diferença enorme, profunda na sua prática. Vamos em frente. Bom, eu sou o Clélio Berti, né? Estou com esse programa Viver do Yoga, porque a gente precisa que professores vençam. Você, professor que dá aula de yoga, se você não tiver uma boa remuneração, você tem que parar e fazer outras coisas. Imagina um professor que tem a alma do yoga, que adora, e aí não consegue alunos suficientes, não consegue lugares para dar aula o suficiente para pagar suas contas, e tem que sair do yoga. Às vezes, fica dando aulas, algumas turmas ali, né? Mas o ganho principal não é com aulas de yoga. Isso é difícil, é triste, né? E aí, se você ganha o suficiente para você viver do yoga, isso é muito bacana, é muito bom. O que é? Bom, vamos então ao tema. Dispersões, nós temos as dispersões internas e externas. Reduzir as dispersões internas e externas são dois grandes grupos, e hoje nós vamos falar das dispersões externas, as dispersões que vêm de fora. Então, o que não é? Não são todas as dispersões que a gente vai falar. A gente vai falar só desse grupo que são as dispersões que vêm de fora. Explique um jeito errado de executar esse tema. Não entender a razão pela qual a prática meditativa não deslancha. Então, quando eu converso com professores de yoga, vários professores praticam aqui na minha escola, quando eu converso com professores que não praticam aqui, e é muito frequente que a prática meditativa não é uma prática que deslancha, né? Ele consegue algum grau de concentração ali, e como que isso se reflete? Quando a meditação deslancha e o professor ou o meditante consegue expandir os estados de consciência, a vida dele melhora expressivamente. Melhora expressivamente em vários sentidos. A pessoa fica mais relaxada, a pessoa fica mais calma, a pessoa fica mais lúcida, a pessoa não se estressa. Por exemplo, agora tivemos momentos aí em que o Brasil meio que se dividiu, né? Muitas famílias brigaram, muitas pessoas se desentenderam, amigos, eu conheço amigos que se desentenderam, né? Não conseguiram respeitar as diferenças e manter a amizade. Por que isso? Falta de expansão da consciência. E quando você consegue meditar, essas coisas elas vão acontecendo, a vida vai ficando melhor, mais leve, mais fluida, mais positiva, mas a meditação precisa deslanchar. E aí, quando um jeito errado de executar a meditação é fazer de um jeito que não deslancha, né? Que não avança, e aí a pessoa fica fazendo isso, mesmo que ela tenha. A maioria desiste, porque quando ela percebe que ela está fazendo algo que não dá resultado, ela para. Mas alguns continuam, e continuam por anos, e a meditação não deslancha, e a evolução estanca, e a pessoa, embora seja professor de yoga, embora tenha a prática com consistência, ela não tem evolução. Explique um jeito certo de executar esse tema. Fazer o que precisa ser feito, construir um ambiente adequado para meditar, ambiente interno e externo. Ou seja, você quer realmente meditar, você precisa fazer o dever de casa. Muitas pessoas querem um resultado imenso fazendo pouquíssimas coisas ou fazendo as coisas que não são aquelas coisas que dão o resultado. Então, para você fazer acontecer, você precisa fazer o que precisa ser feito. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Bom, se você não gosta de fazer isso e não faz,
e algo que é positivo para meditar, a sua meditação vai ser prejudicada. Então, um bom yogi, o que diria? Ah, eu não gosto de fazer isso, mas isso é importante? Sim, então eu vou aprender a gostar. A gostar, quem tem um treinamento, ele aprende. Não é? Gostar é um aprendizado, assim como aprender uma língua, assim como aprender um cálculo matemático, é uma linguagem diferente do emocional. Se você aprende a gostar, a coisa fica fácil. Então, um jeito inteligente de fazer a meditação é criar o ambiente, tanto interno quanto externo. Evidentemente que criar o ambiente externo é muito mais fácil. Né? Hoje nós veremos as dispersões externas, é muito mais fácil. Criar um ambiente para evitar as dispersões internas é um processo muito mais difícil. É mais difícil, porém, é possível a gente fazer e é essa jornada. Então, em vez do professor ir lá e ficar rodando em círculo, senta para meditar, mas a concentração não vem, a concentração não vem, e ele fica lá, e aí ele fica lá, e a concentração não vem. Isso gera ansiedade, gera estresse, é uma sensação de perda de tempo. E ele não muda, ele vai continuar andando em círculo. Agora, se ele cria um ambiente favorável para a meditação, e o ambiente favorável não é só o ambiente de fora, é o ambiente de dentro também. Um pequeno passo que você pode fazer para começar a fazer agora. Observe como anda a sua meditação e compare com as dicas que daremos hoje. Né? Como que anda a sua meditação? Qual o nível de profundidade? Para você ter uma ideia, tem estudos científicos que mostram que um ser humano que não tem treino nenhum, ele perde a concentração em média a cada 8 segundos. Né? Um meditante já tem um estado de concentração muito mais intenso, muito mais relevante. Né? Então, se você não tem um estado de concentração, você pode medir. Né? Coloca ali o relógio para rodar. Né? No meu curso de meditação, o curso básico de meditação, eu dou essa experiência. Boto ali um tempo que eu meço e peço para a pessoa concentrar. Toda vez que ela dispersa, ela conta. Dispersou uma vez, dispersou a segunda vez, 2. E é impressionante, porque a maioria é nessa faixa mesmo. E os alunos que já são mais antigos, aí eles perdem a concentração em torno de 20, um cara que está muito bom, 30 segundos, mas já é um grande avanço. Bom, perguntas. Qual a diferença entre as dispersões internas e externas? Bom, essa diferença é importante, é relevante, e você precisa saber para você não só orientar a sua prática, a sua caminhada, mas poder orientar os seus alunos. Bom, internas que vêm do emocional, principalmente, do mental e do intuicional. As dispersões internas são as dispersões que vêm de dentro. As dispersões que vêm, porque quando você senta para meditar, e aí, se você já fez essa experiência, e claro, se você é professor de yoga, você já deve ter feito, né? Se você teve uma formação boa, se você teve um professor bom, você já teve a experiência da meditação, e aí você senta para meditar, e o que acontece? A mente dispersa, dispersa, dispersa. Mas se eu estou num ambiente calmo, tranquilo, relaxado, como por exemplo numa sala de yoga, estou fazendo yoga, e no final da prática eu vou fazer meditação, por quê? Que sai, e sai, e sai, e a mente foge, e foge, e foge. São as dispersões que vêm de dentro. E essas dispersões que vêm de dentro, elas podem vir do físico, do energético. Quando que vem do físico? Quando você sente uma dor, por exemplo. Você está tentando meditar sentado, aí começam a doer os joelhos, ou começam a doer a virilha, ou as costas, a meditação vai embora. Então, é uma dispersão que vem de dentro, não de tão dentro assim, né, do corpo físico, que você sente uma dor, sente um desconforto. Você está com frio, você está com calor, sabe? Está com sede. São essas as dispersões do físico. Do energético é quando a energia não está boa, você está para baixo. Às vezes você está aborrecido, né? Então veja que às vezes não é só os corpos, eles se misturam. Do emocional. Quando que a dispersão vem do emocional? Do emocional,
principalmente dos medos e dos desejos. Teve uma live que eu trabalhei já isso, né? É só você procurar, tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no YouTube, que você tem essa live das dispersões internas, que vêm de dentro. Bom, essas dispersões internas que vêm de dentro, você tem ali, né, principalmente medos e desejos. Não vamos entrar hoje, porque não é o nosso objetivo. Tem mental, intuicional, mas essas coisas estão relacionadas, né? Porque o medo e o desejo, ele tem a ver com emocional, mas tem a ver com mental e tem a ver com intuicional. Qual que é a visão do intuicional? É onde acontece a espiritualidade. Qual a sua visão de mundo? Se você tem uma visão de mundo egoísta, os seus medos vão ser maiores e os seus desejos vão ser mais intensos. Se você tem uma visão de mundo mais generosa, mais de compartilhar, menos egoísta, os seus medos tendem a ser atenuados e os seus desejos também vão ser atenuados. Não é? Atenuados, mas não resolvidos. Então, quando eu penso dessas dispersões que vêm de dentro, né, do corpo físico denso, do físico energético, emocional, mental e intuicional. Claro que uma interfere na outra. Se eu estou com frio, né, por exemplo, que é uma sensação física, isso afeta o meu emocional. E aí, a dispersão que era só do físico, frio, também é do emocional, porque daí eu fico procurando me agasalhar, ter uma sensação de mais conforto. Vou dar um exemplo bem simples, ok? Então, as externas vêm pelos sentidos principalmente. Ou seja, as internas é que está dentro de você e se manifestam na hora que você vai tentar meditar, e as externas vêm pelos sentidos, principalmente. Então, olfato, visão, audição, paladar, essas coisas assim. Né? Então, fique tranquilo que essas são as dispersões que vêm de fora e essas que nós vamos analisar um pouco hoje. Bom, por que evitar as dispersões é importante? Para que a evolução aconteça. Se você não evitar as dispersões, veja que evitar as dispersões, primeiro, um dos aspectos é criar o ambiente que nós falamos lá em cima. Criar o ambiente interno e o ambiente externo favorável. Né? E aí você continua. Qual o maior benefício de vencer essas dispersões? Evoluir, sem dúvida. Se você não evoluir, ou você desiste, ou você perde tempo. Foi o meu chimarrão. Ou você desiste ou você perde tempo. Ou você desiste porque aquilo fica muito chato, boring, né? Fica uma coisa que é insuportável, porque você está fazendo a técnica errada, ou de um jeito errado, ou não preparou o ambiente. Então você começa a perceber que você não está evoluindo. Mas esse é um aspecto. E o outro aspecto, e aí você acaba desistindo, ou você perde um tempo, porque esse tempo que você está rodando em círculo, tentando meditar e não consegue, a mente dispersa, se você investisse de maneira adequada, preparando o ambiente tanto interno quanto externo, a sua evolução seria efetivamente muito mais produtiva, porque você, teoricamente, perde um tempo antes, porque em vez de você querer meditar, você investe na construção desse ambiente interno e externo favorável à meditação, e daí você começa a meditar. Né? Aí né, você prepara o terreno, então algumas pessoas entendem como perda de tempo, eu não estou meditando, eu estou fazendo mentalizações, eu estou fazendo outras coisas, não cria um ambiente. E aí, a médio e longo prazo, quem cria as estruturas vai caminhar muito mais. Qual o maior benefício? Né? Evoluir, mas terá que de vencer também as dispersões internas. Patanjali, no Yoga Sutra, ele fala os 4 primeiros passos do yoga: yama, niyama, asana e pranayama. Yama e niyama são os preceitos éticos. Com esses preceitos éticos são absurdamente relevantes para você criar um ambiente interno propício para a meditação. Quem não tem yamas e niyamas relativamente bem administrado, não vai meditar. Olha só, por isso que é importante conhecer, muito importante conhecer Patanjali. Depois asana e pranayama, e depois vem pratyahara,
Dharana, Dhyana e Samadhi. Então, o que é Pratyahara? A abstração dos sentidos. O que é a abstração dos sentidos? Tirar as dispersões que vêm de fora. Né? Aí, depois de tirar as dispersões que vêm de fora, você criou um ambiente externo favorável, aí vem Dharana. O que é Dharana? Concentração. Concentração é manter a mente focada no mesmo tempo por um bom tempo. Para isso, o que eu preciso? Tirar as dispersões que vêm de dentro. Então, olha só. Como o Patanjali é fascinante. Primeiro, yamas e niyamas, para você construir a estrutura ética necessária para que um yoga tenha evolução. Asana e pranayama, asana para manter um corpo físico muito saudável, forte, né? Que não incomode, que permite você depois sentar para meditar sem sentir dor, porque você adoeça pouco, né? Pranayama para ter uma energia alta, e claro, se faz bastante asana e tem yama e niyama, essa energia vai ser equilibrada, aí vem as funções mais profundas, que é pratyahara, a abstração dos sentidos. Então, eu vou criar um ambiente que as dispersões que vêm de fora não me atrapalham. Depois da dharana, se eu consigo montar uma estrutura que de fora não me incomoda, então agora eu vou montar uma estrutura que vem de dentro, que é evitar as dispersões que vêm de dentro, chama-se, então, essas dispersões de... o nome é concentração, né? Dharana. Quer dizer, a concentração é o produto de uma mente que tirou as dispersões que vêm de dentro. Daí, se eu consigo tudo isso, eu vou para a meditação. Ou seja, para eu meditar, eu tenho que ter esses passos anteriormente feitos de uma maneira positiva. Aí eu consigo meditar. Se eu consigo meditar, eu consigo a expansão de consciência e chego naquilo que a gente chama de Samadhi. Vamos em frente. Né? Então, perceba que Patanjali já disse isso, e Patanjali é no século, mais ou menos, século III a.C., mas Patanjali foi um cara que ele traduziu o yoga, que é muito mais antigo. Então, quando Patanjali escreve o Yoga Sutra, ele escreve algumas coisas estão nas Upanishads, né? Nos Shastras, que eram as Upanishads, e a maior parte do que Patanjali escreveu veio através da tradição chamada tradição oral. Por que evitar as dispersões consegue gerar benefícios? Bom, isso já está respondido, já falamos. E se eu não evitar as dispersões, o que acontece? Também já respondemos. Essas perguntas que eu já respondi, eu vou ler aqui, mas a gente passa reto. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não constrói o ambiente adequado. Esse é o principal erro, ou um dos principais erros, quando se trata de meditação. Agora, meditação é um caminho muito, muito, muito estreito. Para você efetivamente ter resultados, é um caminho muito estreito. E aí você precisa contemporizar várias circunstâncias simultaneamente, para você conseguir efetivamente meditar. Então, não é fácil, não é simples, mas esse erro é um dos erros fatais. Cometeu esse erro, não preparar o ambiente, não investir tempo nessa preparação, você não vai evoluir. Quais são as dispersões externas e como evitá-las? Bom, dispersões que vêm dos sentidos, basicamente, grosso modo falando. Visão, né? Dispersões que vêm do sentido da visão. Fechar os olhos não resolve. Manter os olhos fixos e relaxados. Relaxar o olhar, mesmo de olhos fechados. Então, algumas pessoas, quando pensam em evitar as dispersões que vêm de fora, dispersões que vêm do olhar, é só fechar os olhos. Se eu fecho os olhos e vejo o escuro, a pessoa vai dizer, bom, eliminei as dispersões que vêm do olhar, né, da visão, porque eu estou com os olhos... Isso não é suficiente. O que você precisa? Manter os olhos imóveis, né? Não importa se é aberto ou fechado, os olhos imóveis e relaxados. Relaxados só os olhos? Não, você tem que relaxar os olhos e olhar. Tem uma técnica de yoga, de meditação, que os caras fazem assim, ó. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas eles olham, olhos abertos, não para frente, para o lado, aqui. Né?
Aí o cara fica parado, os olhos aqui, totalmente imóveis, e aí ele deixa os olhos abertos. Por quê? A abstração dos sentidos com os olhos abertos, que o olhar não incomode, mesmo com os olhos abertos, é muito mais elaborado, é muito mais difícil. E algumas pessoas, né, fazem isso, que é um treinamento já para praticantes avançados. Se você está ali tentando meditar, os olhos se movimentam, você vai conseguir meditar? Não, porque os olhos movimentam e dispersam. Movimentou os olhos e o olhar, dispersa. Por isso os olhos imóveis. Tem algumas pessoas que colocam os olhos imóveis olhando para o intercílio. Então, eles olham aqui assim, ó, olhando para o intercílio, só que com os olhos fechados. Eu estou com os olhos abertos para mostrar. Só que isso é cansativo durante um tempo. Até você acostumar os olhos olhando para o intercílio por dentro e eles se mantêm relaxados, né? Até você conseguir esse estado de relaxamento com os olhos olhando nessa direção, demora um tempão. Então, às vezes, não é tão fácil. Outras vezes, é olhar o infinito, mesmo de olhos fechados, você olha o infinito de olhos fechados, aí relaxa os olhos. Vendo o escuro, relaxa o olhar. Relaxar os olhos é mais didático, é mais perceptível, mas relaxar o olhar não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão intuitiva e que precisa um pouco de treino. Prática de meditação com os olhos abertos, eu já falei que é uma prática para praticantes avançados. Audição. Ambiente sem sonoridade, né? Como que eu tiro as dispersões? Uma maneira é um ambiente sem sonoridade. Hoje é difícil de encontrar isso, né? Você pode colocar o on contínuo, tem CDs que tem o on contínuo. E coloca esse som de fundo e se concentra ali, né? Que daí tira os outros ruídos, abafa os outros ruídos. Ambiente sem sonoridade, colocar o on, vedar, o on contínuo, vedar os ouvidos, começa a ouvir sons internos. Então, uma das maneiras de tirar as dispersões que vêm de fora pelos ouvidos é tampar os ouvidos. E uma das grandes vantagens dessa técnica é quando você tampa os ouvidos, você começa a ouvir os sons de dentro. E ao concentrar nos sons que vêm de dentro, é uma maneira muito, muito generosa de você melhorar a concentração. Então, você ouve com muito mais facilidade os batimentos cardíacos, você ouve um zumbido, você ouve o sangue circular nas veias. Claro que para você chegar nesse nível do sangue circular nas veias, é uma concentração, você já tem um certo nível. Mas ouvir esse zumbido é relativamente fácil. Ouvir o coração, os batimentos cardíacos com os ouvidos tampados é muito mais fácil. Então, você pode aí se concentrar nesses sons. Um som que eu quero concentrar para fazer meditação. Tampa os ouvidos, levo a consciência nos batimentos cardíacos e começa a sentir. Tum, 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 sabe? Você percebe que não é só tampar os ouvidos. E aí, você pode ouvir esse zumbido. Você vai ouvir um zumbido e você se concentra nele. Ou então, o sangue circulando, e aí você pode explorar. Então, ambiente sem sonoridade, colocar o on contínuo, vedar os ouvidos, começa a ouvir os sons internos, concentrar-se neles facilita. Coração e zumbido no ouvido, sangue circulando, etc. Então, esses são alguns elementos para você, né? Veja que quando eu penso em abstração dos sentidos, até eu abstrair os sentidos efetivamente, eu tenho uma jornada ali. E essa jornada eu posso facilitar utilizando esses truques. Então, por exemplo, o truque dos olhos imóveis, relaxar os olhos e relaxar o olhar, o truque de tampar os ouvidos em vez de simplesmente ficar. E aí você diz, mas quais que eu uso? Aí você vai testar. Porque o que funciona muito bem para uma pessoa não funciona tão bem para outra. E aí você testa essas várias possibilidades. E quando você vai ensinar os seus alunos, mesma maneira, você diz, tem todas essas possibilidades. Testa essa, vê se melhora. Não todas de uma vez, porque você não vai saber. Mas se você muda muita coisa de uma vez,
você não sabe o que está fazendo efeito, ou às vezes um efeito bom anula um efeito ruim. Então, você está fazendo sua prática, como você sempre faz, aí você diz, ok, deixa eu ouvir, deixa eu mudar alguma coisa, deixa eu fazer com os ouvidos tampados. Aí eu tampo os ouvidos, deixa eu ouvir o coração. E faz por um tempo, uns 2, 3 meses, né? Ouvindo o coração. Melhorou? Facilitou a meditação? Sim. Ah, não melhorou. Então, deixa eu concentrar no zumbido que eu vejo, ouço ali, né? Melhorou. Há uns 2, 3 meses, não adianta fazer 1 dia, 2 dias, 5 dias. As pessoas hoje têm uma pressa e essa construção da evolução não é rápida, né? Ela tem que ser trabalhada, e tem que ser estudada e tem que ser estimulada. Você faz de um jeito, depois faz do outro, e não adianta experiências rápidas, tem que ser um pouco mais longa. Tirar o paladar é muito fácil, né? Porque você colocou ali, fechou a boca, paladar, então, não tem muito o que você tirar, né? Assim, não incomoda muito. Tirar o tato é fácil, porque se você está meditando num lugar que não tem ninguém, você só deixa um ambiente, né, que é tirar o tato, é você deixar um ambiente que você não sente frio, que você não sente calor, um ambiente confortável, mas ambiente a gente vai falar daqui a pouquinho. O olfato também é fácil, né? Você coloca um incenso que estimula, ou às vezes o incenso para algumas pessoas não ajuda na meditação, porque daí eles concentram no odor. É um odor positivo, é um odor gostoso, e o incenso purifica ambiente, se for incenso de verdade, né? O incenso de verdade, só para você ter uma ideia, é um incenso que tem sal, para purificar o ambiente. Se é um incenso que às vezes não é um incenso de verdade, são aquelas varetas que são perfumadas, às vezes são perfumadas com substâncias sintéticas, e às vezes substâncias sintéticas que provocam irritação, né? Que eles mais atrapalham que ajudam, mas se for um incenso verdadeiro, um incenso legítimo, nosso incenso é fantástico, é caro, né? Mas ele é fantástico porque ele tem toda essa estrutura de limpeza de ambiente, e depois de um tempo você tende a acostumar com o odor do incenso, e o incenso já não incomoda mais, e aí você facilita. Você viu que tem que investir tempo na construção desse ambiente. E aí você constrói um ambiente ao redor do lugar onde você vai meditar, um ambiente favorável, por exemplo, temperatura, né? Uma temperatura que não seja frio, que não seja quente, para você não sentir calor, não sentir frio. Tem algumas pessoas que fazem meditação, na Índia tem muitas, que é propositadamente frio ou propositadamente quente, porque daí eles não querem meditar, eles querem fazer práticas de autossuperação. A energia do ambiente, a luminosidade. Claro que se você está numa energia boa, num ambiente, por exemplo, na escola, a nossa escola tem 22 anos, a nossa sala aqui é redonda, em cúpula, que muito tempo gente praticando, gerando energia positiva o tempo inteiro, claro que o ambiente fica positivo. E claro que facilita para essas experiências. Né? Existem algumas experiências científicas que comprovam isso, né? Que quando tem um ambiente que tem uma energia gerada constantemente, a tendência é o ambiente ficar imantado. Eles fizeram umas experiências com meditantes para mudar o pH da água. Então, meditantes bastante avançados faziam uma meditação para que uma estrutura lá com água mudasse o pH em uma unidade. E aí o pH mudava, o pH mudava. Depois de muito tempo fazendo a experiência, a água mudava o pH sozinho. Quer dizer, como se criasse uma energia no ambiente que levava a água a se comportar de uma determinada maneira. É por isso que se explica os lugares santos, os lugares sagrados. Tanta gente vai lá com uma energia direcionada para um certo resultado, chega um momento que aquele ambiente já produz o resultado, quer dizer, ele facilita o resultado, né, quando você chega lá. E numa sala de yoga com muitos anos, praticando muita gente, claro que facilita a meditação. Então, esse ambiente externo, assim, se a energia for boa, ajuda. Luminosidade baixa ou escuro, né? Você pode colocar também uma venda nos olhos, para que a luminosidade fique zero. Não é quando você está sendo deitado para relaxar, vai fazer uma massagem. Quando você deita de costas, a massagista vem e coloca aquela coisa nos olhos, porque com o escurinho é mais fácil de relaxar, mas também mais fácil de meditar. Você tem algum exemplo de como fazer isso? Bom, os exemplos a gente respondeu, né, com os seus caminhos,
São várias dicas e, claro, nem todas as dicas serão boas para você. Você precisa testar, experimentar. Essa é a ideia de evitar criar um ambiente interno e externo que favorece a meditação. E aí sim, você construirá bons resultados. Muito, muito obrigado por você estar comigo nessa jornada e até o nosso próximo encontro.